Nessa videoaula eu vou abordar a parte matemática envolvida com o movimento harmônico simples, o que está de acordo com aquilo que a gente viu na última aula, em que eu usei o tracker. Então aqui eu tenho o período de oscilação, que é a distância temporal entre esses dois mínimos ou máximos sucessivos, e aqui eu estou representando nesse gráfico de x de t em função de t, por essas linhas verdes, a amplitude máxima, que vai de xm até menos xm. Então, a equação que vai descrever esse movimento, que a gente pode pensar, por exemplo, o movimento de um bloco preso a uma mola, ela é dada por x de t igual a xm cosseno de ômega t mais φ. Esse xm é a amplitude de oscilação, sendo que esse m que aparece aqui é de máximo. Nós temos também o ômega, que é a frequência angular, que eu vou falar mais dela adiante, e o φ, que aparece aqui, é a constante de fase. Essa constante de fase está relacionada com as condições iniciais do meu experimento, mais precisamente com o instante de tempo que eu começo a marcar o deslocamento desse bloco. Então, por exemplo, se a gente observar por essa curva aqui na parte inferior esquerda, essa que está em azul, né, para t igual a zero eu tenho que ômega vezes t vai dar zero, então cosseno de zero a gente sabe que é 1, então eu tenho que o meu experimento ele está começando com o meu bloco na posição máxima, que é o xm. Então isso significa que a minha constante de fase aqui nesse caso está valendo zero. Mas se eu, por exemplo, coloco essa constante de fase valendo 90 graus, ou seja, π sobre 2, e para ômega vezes t considerando o tempo igual a zero, então ômega vezes t vai dar zero e eu vou ter cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 vai dar zero, então eu tenho o meu movimento começando no instante em que o meu bloco ele passa pela origem. Então essa constante de fase ela serve para a gente mensurar isso. Em termos das unidades de medida das principais variáveis, nós temos, por exemplo, a frequência, que é dada por essa letra grega, o ni, ou pelo f também. Essa grandeza é dada em hertz, sendo que 1 hertz é igual a 1 oscilação por segundo. Então, a frequência é o número de oscilações a cada segundo. E uma unidade possível é segundo a menos 1, que é a mesma coisa que hertz. Por outro lado, o período é dado em segundos, e o período significa o tempo necessário para uma oscilação completa. Então, o período é o inverso da frequência, ou seja, t é igual a 1 sobre ni. Agora vamos falar do ômega, que é a frequência angular. Então, eu dei essa equação, que é a equação do movimento harmônico simples, que é x de t igual a xm cosseno de ômega t mais φ. E na oscilação do movimento harmônico simples, nós temos que as condições de oscilação elas permanecem as mesmas após a passagem de um intervalo de tempo igual a um período. Ou seja, eu posso substituir isso nessa equação, afirmando que x de t é igual a x de t mais período, que é o t maiúsculo. Então, fazendo a substituição dos valores de t, para ficar mais simples, eu vou considerar o φ igual a zero, isso não vai interferir em nada. Eu fico que xm cosseno de ômega t é igual a xm cosseno de ômega vezes t mais período. Posso cortar os xm's e ficamos com cosseno de ômega t é igual a cosseno de ômega tzinho mais ômega t grande. Então, nós podemos ver por aí, considerando que o cosseno é uma função periódica e que o período completo vale 2π, nós podemos relacionar ômega vezes período com 2π. Essas são coisas iguais. Então, ômega vezes t vale 2π, de forma que o ômega vale 2π dividido pelo período.